Você que ora no Espírito Santo, começa a orar no Espírito. E com suas mãos erguidas em minha direção e na direção do Ministério de Louvor, se você quer ouvir uma mensagem da parte de Deus, então ore pedindo: Senhor, fala comigo. Se você quer uma mensagem de fé, de ânimo, de esperança, eu sei que nem sempre é a tua vontade, mas a vontade dele. Mas ore e peça: Senhor, usa o teu vaso, independente das limitações. E é isso, Senhor, em nome de Jesus que eu peço. Na medida da fé, na medida da oração, na medida da expectativa do teu povo, Senhor, em ti, em nome de Jesus, ministra os corações aqui presentes, quebranta os corações aqui presentes, em nome de Jesus, traz avivamento, traz a alegria aonde há tristeza, remova o véu, Senhor, da incredulidade, e usa a minha vida para trazer um renovo, não apenas conhecimento, mas que em nome de Jesus, a prática do teu evangelho, através do centro, da centralidade de Cristo em nós, pois Cristo em vós, a esperança da glória de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Eu queria compartilhar com vocês rapidamente um texto de Gálatas capítulo de número 2, Gálatas capítulo 2, a partir do verso 20, um texto muitíssimo conhecido, uma autodeclaração de todo o coração de um apóstolo que viveu intensamente essa verdade. Gálatas capítulo 2, versículo número 20. Quem achou, diga: eu sou lindo. Quem não achou, diga: eu chego lá. Ninguém fala, né? Tem gente até que não achou, mas tudo bem. Diz assim, o apóstolo Paulo declara essa verdade: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Diga comigo: ele não vive mais ele, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ô irmãos, vamos aplaudir essa palavra? Amém? Glória a Deus. A ideia central desse texto é bem simples. É mostrar que o apóstolo Paulo, ele não vivia mais ele. Ele declara: eu não vivo mais eu. E é claro que esse eu, no qual ele está se referindo, é os seus sentimentos, as suas emoções, as suas razões, os seus conceitos, os seus preceitos, as suas ideologias, o seu achismo. Ele não vivia mais segundo isto, mas ele faz uma declaração fantástica ao dizer que Cristo é que agora vivia nele. E falar a respeito de uma vida com Cristo, falar a respeito de Cristo como centro de nossas vidas, fala a respeito disso, de ter o controle do nosso Criador, Jesus Cristo, em nós, de ter a totalidade da vontade de Cristo em nós. Mas para isso é claro que é preciso fazer morrer uma natureza, a natureza humana. E é claro que ele diz aqui, na parte C do versículo, que a vida que ele vive na carne. Quero dizer para você que é impossível você viver sem viver na carne. É impossível, por quê? Porque você é um espírito, possui uma alma, mas habita em um corpo. Obviamente, você vai ter sentimentos, você vai ter emoções, você vai ter até algumas incredulidades, algumas dúvidas, mas o que vai fazer a diferença é justamente quem está controlando a sua vida, se é o seu eu que está no centro ou se é Cristo que está no centro da sua vida, amém? E eu sei que essa mensagem vai renovar a fé, o ânimo e a esperança de muitos irmãos
que porventura, por enquanto, até o momento, sendo dominado pelo seu próprio eu. Mas eu creio que hoje, em nome de Jesus, Deus vai nos levar a uma outra realidade. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Existem 3 passos para que Cristo seja o centro de nossa vida. É óbvio que eu estou me referindo a 3 passos que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Pode haver outros, com certeza. Mas existem pelo menos 3 passos, e hoje nós iremos ouvir a respeito disso, que o Senhor colocou no meu coração, e desde segunda-feira, mesmo não sendo a primeira vez que eu ministro sobre esse tema, eu tenho buscado a praticar, porque ser conhecedor é uma coisa, ser praticante é totalmente diferente. E eu comecei a fazer algumas revisões na minha vida, e eu quero que até os meninos, os filhos amados do Senhor que estão lá fora, se possível, mesmo diante desse calor, eu coloquei até um terno aqui, um blazer, e tu não imagina como está calor aqui. Então, por favor, chegue mais para cá, porque eu sei que Deus vai ministrar muito no seu coração. Amém? Glória a Deus. E o primeiro passo que eu quero falar é a respeito de uma morte. A morte do seu eu, a morte da sua própria vontade. Porque se nós não dermos esse primeiro passo, chamado morte para mim mesmo, é impossível deixar Cristo viver. Porque Cristo só será o autor e consumador da sua vida como centro se você morrer para as suas vontades. Porque como é que Cristo vai operar a vontade dele na sua vida se o teu eu ainda está vivo? E aí nós podemos até pensar assim, mas como assim? Tem base bíblica para isso? Tem. E de Mateus, capítulo número 10, verso 39, diz assim: quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, diz o Senhor Jesus, achá-la-á. Então, para você achar a vida de Cristo dentro de você, você precisa perder a sua. E fazer com que o seu eu morra é uma tarefa diária. Não é uma tarefa de em vez em quando puder. Não, é todos os dias. Todos os dias você irá precisar fazer com que a sua natureza, com que a sua vontade seja morta, ou seja, mortificada. Por quê? Porque esse é o primeiro passo para que Cristo comece a viver em você. Dado esse primeiro passo, aí vem o segundo passo: permitir que a palavra de Deus, que a palavra de Cristo habite em você. Esse texto está escrito em Colossenses capítulo 3, no verso 16. E o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses, ele diz assim: a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Então, permitiu que a sua natureza morreu, foi mortificada, entra o segundo passo: permitir agora que a palavra de Deus, a palavra de Cristo habite em você, ricamente, abundantemente. Como é que a palavra de Deus vai habitar em você se você não lê a palavra? Como é que a palavra de Cristo vai abundar no seu coração se você não tem um tempo para meditar? Como você será conhecedor das vontades de Cristo para que Ele seja o centro da sua vida se você não parar para ouvir a voz dEle? A palavra de Deus, a Bíblia, ela não resistiu durante todos esses anos, milhares de anos, porque é uma palavra humana. Ela permanece para sempre porque ela é eterna, ela veio de Deus, ela é uma escritura realmente sagrada. E como uma escritura sagrada, ela vem da parte de Deus e é a vontade de Deus. E se nós quisermos realmente que Cristo seja o centro, esteja na totalidade ou na centralidade da nossa vida, primeiro temos que morrer e depois fazer com que a vontade dele seja estabelecida.
De que forma? Com o terceiro passo, que é bem simples. O terceiro passo é praticar a palavra de Deus que está em nós. Então, olha o processo. Primeiro eu morri para minha vontade, agora eu tenho que colocar uma outra vontade. De quem? De Cristo. Através de quê? Da palavra. A palavra entrou no meu coração, agora eu vou para o terceiro passo. O terceiro passo é o qual? Praticar. Por quê? Porque Tiago, no capítulo 1, verso 22, ele diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando a si mesmo. Então, ouvir a palavra é ótimo, meditar, ler a Bíblia é maravilhoso, é um princípio que nós temos que ter. Agora, praticar é um dever. A solução para que você viva uma vida com Cristo no centro é praticar as verdades do Evangelho que você tem ouvido da parte de Jesus Cristo. Amém? Você pode passar um ano vindo para o Ministério Mave, você pode passar um ano ou 3 anos e meio fazendo curso teológico, você pode ler a Bíblia toda, digamos, em 1 mês ou 2, mas se as verdades que entram no seu coração como aprendizado não for praticado, Cristo não estará no centro da sua vida. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo para que Cristo assuma o controle e a totalidade da sua vontade em nossas vidas? Fazer o quê? Morte do seu eu. O segundo passo? O só Vanessa está aqui no culto? Ó, Vanessa, não fala mais não. Qual é o segundo passo? Qual é o terceiro passo? Muito bem, vamos aplaudir o Senhor? E povo inteligente. Quando vivemos esses 3 passos, chegamos a um outro nível. Esse é um nível gostoso. Aí agora o nosso eu já desapareceu e entrou agora uma vida no Espírito. Diga comigo, vida no Espírito. Ai, que gostoso. Você não sente falta dos dias que você se arrepiou, gritou, chorou, se derramou? Parece que seus joelhos estavam tão fracos que você caiu, você não conseguiu mais, você entrou em um estado que o seu eu desapareceu e você se encheu de uma experiência marcante, chamada experiência pentecostal, uma experiência no qual o Espírito Santo entra dentro de você e passeia de uma forma tão gostosa que você ri, você chora, você dá glória, você pula, você caminha, você glorifica. Então, esse é o momento que nós passamos a andar no Espírito, a viver no Espírito. E andar no Espírito fala para você, mulher, em momentos em que você está sozinha varrendo a casa, você está pensando em alguns problemas, mas está assim: Senhor, visite a minha casa, visite minha família. De você, trabalhador, sair para o seu trabalho e no caminho, ou dirigindo, ou pilotando, ou andando, você está talvez pensando em resolver seus problemas, ou como vai ser seu dia, mas ao mesmo tempo você está dizendo: Senhor, Tu estás no controle de todas as coisas. É você viver uma vida não baseada agora nos seus sentimentos, mas viver, andar, caminhar o tempo todo, em qualquer lugar, em toda circunstância, no Espírito. Porque o Espírito agora achou um lugar que não é mais dominado pelo eu, mas que a centralidade é Cristo. E aí o Espírito Santo vai permanecer nesse lugar. E o que acontece? Como nós somos uma casa, as áreas de nossa vida começam a ser ajustadas. E como consequências de levar uma vida como Cristo no centro, os resultados é que a nossa vida familiar começa a ser ajustada, a nossa vida social começa a ser ajustada, a nossa vida financeira começa a ser ajustada, a nossa vida ministerial já começa a se encaixar, já começa a receber alguns ajustes. Por que é que tem famílias inteiras sendo destruídas? Porque o eu não quero, eu faço, eu posso,
eu isso, eu aquilo, está no controle. Por que é que a vida financeira está bagunçada? Porque eu não vou dizimar, eu não vou ofertar, eu isso, eu aquilo. Por que é que a vida social não se encaixa? Porque muitas vezes o nosso eu está controlando as nossas emoções, as nossas atitudes. E as pessoas começam a nos ver não como filho de Deus, mas como um homem, uma mulher hipócrita, falso, como eles costumam dizer, crente falso. Por quê? Porque o eu no centro faz com que todas as áreas da nossa vida seja desorganizada. Mas quando nós permitimos que Cristo ele reine, ele se torne o centro, aí sim ele começa a ajustar. A mulher, ela começa a respeitar mais o marido, porque Cristo Jesus está no centro do controle das emoções dela. Quando ele entra dentro de casa, depois que ela passou o pano, ela já não vai mais xingar. Ela vai dizer: homem de Deus, homem santo, cheio do Espírito Santo. E ela vai declarar coisas que talvez o seu eu não queira declarar, mas o espírito dela está sendo controlada, a alma dela está sendo controlada, porque Cristo está no centro. O homem, quando chega e talvez não encontra a mulher da forma que ele quer, ele não vai dizer: ah, essa miserável, essa isso, ela aquilo. Não, ela vai dizer: essa mulher é virtuosa, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Começa a profetizar. O homem já não sai mais de casa sem não dar um beijo na mulher, porque o seu eu não está mais dominando. Porque muitas vezes nós só damos um beijo na nossa cônjuge, no nosso cônjuge, melhor dizendo, nosso esposo, quando nós estamos bem, quando o nosso eu está bem. Mas quando nosso eu está no controle, não, ela não merece, ele não merece. Já viu que é assim? Eu só dou um abraço e um beijo no meu filho quando eu estou bem, quando ele está fazendo todas as coisas que eu quero. Na sociedade não é diferente. Ah, eu não vou me importar com as pessoas aí fora, não. Eu não estou nem aí porque eles falam, porque eles digam. Por quê? Porque o seu eu está no comando. Na vida ministerial, quando o seu eu está te dominando, sabe o que acontece? Ah, vou estudar mais a Bíblia, não. Esse povo aí não recebe, não quer mudar. Ah, não vou mais treinar, não vou mais ensaiar, porque o povo está aí, a gente louva, faz de tudo, e o povo fica com os olhos abertos assim, só olhando. Por quê? Porque o eu está controlando. Mas quando o nosso eu, ele morre e Cristo assume o controle, qualquer canção que a gente canta, a gente nem olha para os olhos das pessoas que estão ao nosso redor, a gente olha direto nos olhos de quem tem fogo. A gente adora, a gente louva, a gente prega melhor, porque Cristo está no centro, Cristo está no controle. E andar e viver no Espírito traz consequências marcantes para a nossa vida. E aqui eu começo o corpo desse sermão, porque quando Cristo assume o controle da nossa vida, existe agora consequências maravilhosas. E a primeira consequência que eu quero falar é que os seus olhos agora começaram a se tornar santos. Há um texto em Mateus capítulo 6, verso 22, que diz: a cadeia do corpo são os olhos, de sorte que se os olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Quando o nosso eu está no controle, nós assistimos qualquer porcaria, inclusive crente assistindo carnaval. E para fechar o carnaval com chave de ouro, Satanás fez com que muitos crentes que estavam lá: vou torcer hoje para Gavião da Fiel. Igreja, vocês vão dizer sim ou não, tá bom? Que ninguém aqui é ingênuo. Existe ou não existe crentes, ou que se dizem crentes, assistindo carnaval na TV? Existe ou não, igreja? Só para quem não tem vergonha de admitir. Existe ou não existe? Então eu vou falar para você: existe sim, com ânimo.
Porque infelizmente existe. Mas por quê? Porque o eu está sendo controlado, o eu está controlando os olhos, e aí os olhos assistem qualquer coisa, vê qualquer coisa. Assim também são os ouvidos. Ouvem, quantos cristãos não têm ouvido músicas seculares? Isso não vai te fazer perder a salvação não, viu? E nem muito menos ganhar. Eu não estou falando aqui de religiosidade, eu estou falando da diferença de quem é dominado pelo seu eu e quem é dominado pela centralidade de Cristo. Então, quando os nossos ouvidos são controlados por Cristo, porque Cristo é o centro da nossa vontade, aí nós não ouvimos essas porcarias aí da fora não. Nós não paramos para ouvir, não, mas eu vou ouvir aqui tal cantor, porque as músicas dele são filé, não agride ninguém, é bonita, são poéticas, etc e tal. Está faltando letras ou cantores gospel? Está faltando adoradores? Não, né? Então qual é a necessidade que nós temos de ir lá fora? Por que nós vamos ser controlados pelo nosso eu e ouvir qualquer porcaria? A Bíblia não diz que da mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada? Então, por que eu vou ouvir duas fontes? Como eu disse, não estou falando de salvação, eu estou falando de quem é que domina você, se é o seu eu, seu coração ou se é Cristo. E a terceira consequência é que, já que os nossos olhos, eles começam agora a enxergar coisas boas, os nossos ouvidos, agora nós começamos a falar coisas boas. Amados, eu não vou mentir para vocês, uma das coisas que mais me irrita é ver um crente com palavrão, é ver um crente cumprimentar alguém com palavras obscenas. Por quê? Porque a boca fala o que está cheio, um pouco mais alto, viu? Tá bom? Por favor, alegre o coração do Espírito Santo que está me usando. Porque a boca fala o que o coração está. Então, se eu chego, eu não vou, é claro, falar palavras aqui que estou no altar, mas se eu chego para cumprimentar alguém, e aí, fulano, seu filho meu coração está cheio de quê? Porque eu não posso deixar o meu eu, os meus lábios são dele. Há um texto em Efésios capítulo 4, a partir do verso 25, que diz que as nossas palavras não tem que ser palavras torpes, mas palavras temperadas com sal, para a edificação de todos aqueles que a ouvem. Eu não posso permitir que da minha boca saia palavras malditas, palavras negativas, palavras depreciativas. E olha, existe um texto que diz assim: as minhas ovelhas, João capítulo 10, verso 27, ouvem a minha voz. Ou seja, se você quer falar alguma coisa da parte de Deus, você precisa primeiro ouvir. Mas se você está ouvindo coisas do seu coração, só vai sair coisa errada, coisa ruim. Então, quando nós deixamos Cristo assumir o controle de nossas vidas, nós começamos a ter palavras abençoadas. A mesma coisa com nossas mãos. Quando nós deixamos Cristo assumir o controle da nossa vida, nós permitimos que as nossas mãos agora sejam mãos santas e não mãos sujas. Porque em Tiago capítulo 4, no verso 8, diz assim: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós, de espírito vacilante, purificai os vossos corações. Então, que suas mãos sejam santas, controladas e guiadas pelo Espírito Santo. Mãos que são ungidas para abençoar. Porque tem muita gente que, quando chega ali naquele entroncamento de Jaguaquara, começa a declarar coisas negativas sobre a cidade. Toda vez que eu viajo, independente de onde for, quando eu chego na cidade, eu começo a declarar: cheguei na cidade mais próspera da Bahia. Cheguei na cidade que o povo é abençoado, uma cidade cheia da glória e da graça de Deus. Eu começo a profetizar coisas boas, porque dos meus lábios agora
proferem palavras que são diretamente do trono de Deus, porque Cristo se tornou o centro da minha vida. Então eu não fico falando asneira, bestagem, jogando papo fora, porque Cristo agora controla também os meus lábios. Diga amém. Os pés. Quando nós temos Cristo controlando as nossas vontades, nosso eu, nós controlamos agora os nossos pés. Nós não vamos para o mau caminho. Tem um texto em Romanos capítulo 3, verso 15, que diz assim: os seus pés são ligeiros para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Isso falando dos ímpios. Quantos cristãos, quando vai para a massa, para Jesus, caminham assim? Aí vem uma pessoa conhecida. Agora, para o carnaval tem pé aqui, né? Sim ou não? Então por que é que quando o eu controla, eu estou lá, pá! E quando Cristo controla, eu fico todo tímido? Não. Quando é para pular, eu vou pular. Quando é para dançar, eu vou dançar. Quando é para evangelizar, eu vou evangelizar. Ao invés de eu ir para uma porcaria de um bar, eu vou para o templo orar, glorificar e exaltar o Senhor. Ao invés de eu ir pecar com minha namorada, agora eu vou orar por ela, vou colocar meus joelhos no chão e dizer: Senhor, traz logo aí a providência para que eu possa casar. Eu não vou mais ficar com os meus pés apressados para praticar o mal. Lembra que está escrito em Provérbios capítulo 6, verso 16? Existem 6 coisas que Deus odeia, e uma delas é o quê? Pés que se apressam para fazer o... Por quê? Porque o seu eu está no centro. Mas quando Cristo domina, ao invés da gente ir para o mau caminho, a Bíblia diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés. E aí nós começamos a caminhar em uma jornada de fé. Os nossos caminhos começam a ser caminhos santos. E aonde nós colocamos os nossos pés, a terra é abençoada. Diga amém. Quando Cristo está no centro da nossa vida, nós vivemos o pleno propósito que Cristo conquistou lá na cruz. O propósito da vida de Cristo na cruz foi restaurar a nossa aliança com Deus, nos dar a vida eterna, nos tornar filhos de Deus e nos dar uma vida em abundância. Sabe quando você é dominado pelo seu eu, o que acontece? Você, quando é controlado pelo seu próprio eu, por sua vontade, você perde essas coisinhas aqui preciosas. Você perde a sua aliança com Deus. Preste atenção, preste atenção. Você perde a vida eterna. Você perde de viver uma vida em abundância. E você deixa de ser filho. Por que, Clécio? Porque olha, quando o Senhor vai falar que nós somos filhos, antes mesmo ele diz assim: Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu o poder, deu o privilégio, deu a autoridade de serem filhos de... Então, eu só deixo Cristo reinar na minha vida para que eu me torne filho. Se Ele não reinar, se Ele não controlar, se Ele não for o centro da minha vontade, aí eu deixo de ser filho. Eu perco a minha aliança, porque o próprio Jesus disse: sem mim nada podes fazer, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você não está em Cristo, você perdeu sua aliança com Deus. Amém? Mas graças a Deus que aqui é um povo que é controlado pelo Espírito Santo de Deus, que tem Cristo no centro de sua vida. A minha vida abundante aqui, eu só consigo quando eu estou com Cristo. E não é porque eu sou pobre que eu não vivo uma vida em abundância. Porque nem sempre prosperidade provém de riqueza. Mas se você tem paz no seu lar, se você é feliz, se você tem tudo aquilo que você precisa dentro das condições que o Senhor te deu. Porque uns têm mais, sim, outros têm menos, sim. Mas o que diferencia é a nossa fé,
É quem nós temos como Senhor e controlador da nossa vida. É quem nós temos como centro. É como Paulo, o apóstolo Paulo, ele disse: olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ao contrário do que muito pensa, Paulo não falou isso porque eu posso tudo. Não. Ele quis dizer assim: olha, eu posso passar fome, mas eu tenho quem me fortalece. Eu posso ter abundância, eu posso comer demais, eu posso ser farto, mas eu posso nele. Eu posso estar doente, mas eu posso estar com saúde, mas eu posso nele. Ou seja, em Cristo Ele pode todas as coisas. Ele pode ter como não ter. É como Jó. Ele teve uma família abundante, ele teve riqueza, ele era um homem íntegro, ele era um homem reconhecido, de muitas posses, etc e tal, mas perdeu tudo. Mas ele disse: olha, o Senhor me deu, o Senhor tomou, glória a Deus por isso. E Deus fez com que ele tivesse tudo restituído 7 vezes mais, com exceção dos filhos, né? Mas assim, as riquezas e tudo foi conquistado novamente, porque ele permaneceu. Com Deus ele perdeu tudo, mas com Deus ele permaneceu e adquiriu tudo novamente. Então, nós precisamos valorizar aquilo que Jesus Cristo conquistou lá na cruz. O propósito dele foi isso: foi nos dar uma aliança renovada, foi nos dar uma vida eterna. Por quê, amados? Porque, presta atenção, Romanos capítulo 6, verso 23 diz assim: o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida. Entendeu aí? Seu eu te leva ao pecado, mas uma vida em Deus te leva a uma vida eterna. Se você quer, aplauda o Senhor por isso, em nome de Jesus. Tem um conde alemão que ele foi tão apaixonado por Jesus, que ele escreveu na parede da casa dele, no lado de fora, ele escreveu a seguinte frase: tenho uma paixão, é Ele, somente Ele. Que essa verdade esteja no meu e no seu coração, que a sua paixão seja Ele, somente Ele, não você mesmo. Quando nós somos amantes de nós mesmos, nós deixamos nosso eu controlar. Mas se um cara foi capaz de escrever na parede de sua casa e dizer: tenho apenas uma paixão, Ele, somente Ele, então por que nós não vamos fazer isso? Mas para que Cristo seja paixão, mas a vida só faz sentido quando você é apaixonado. Porque quando você é apaixonado, você faz loucuras. Você pula, você grita, mesmo com dor. Eu já vi uma pessoa tão apaixonada que no velório do pai, em vez de se lamentar, glorificou e exaltou e cantou. Eu já vi uma pessoa perder o emprego, e quando foi ouvir a notícia pelo patrão, essa pessoa foi eu. Quando o patrão chegou, a patroa na verdade chegou e falou assim: olha, você não cumpriu alguns deveres da empresa e por isso você está sendo desligado. Eu olhei para ela e disse: Deus cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele cuida de mim. Eu não queria obedecer ela, porque ela só me ordenava coisas ruins. E eu disse: não faço, porque Cristo é o centro da minha vontade. Mas eu vou sair, tu disse para os patrões que ligar aí, que eu fui fazer isso e aquilo. Não, eu digo que tu foi sair mesmo passear, mas não minto. E quando ela me disse: ei, tem uma empresa, eu vou desligar, eu falei: Deus cuida de mim. É assim, quando Cristo está no centro, por mais que a dor seja grande, a gente glorifica a Deus, porque Ele é digno da nossa paixão. Seja apaixonado,
Mas para isso aconteça, feche os teus olhos. Você não vai se arrepender se você fechar os teus olhos, que é a janela da tua alma. Feche os teus olhos, porque eu quero te lembrar de uma coisa. Eu quero que, através do Espírito Santo em mim, Ele te ministre algumas verdades que talvez as circunstâncias tenham roubado de você. A Bíblia nos diz, desde Gênesis, de um Deus que seria o centro de todas as coisas. Porque em Gênesis, Cristo, Ele é centralizado como o Cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo, Ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, Ele é o sumo sacerdote. Em Número, Ele é a nuvem, que durante o dia é fogo, e durante a noite é fogo. Em Deuteronômio, Ele é a cidade do nosso refúgio. Em Josué, Ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, Ele é o nosso juiz. Em Ruth, Ele é o nosso redentor. Em 1 Samuel e 2, Ele é o profeta confiável. Nos livros de Reis e Crônica, Ele é o soberano. Em Esdras, Ele é o escriba fiel. Em Neemias, Ele é o construtor. Em Esther, Ele é o Mordecai assentado fielmente no portão, esperando a sua paixão. Em Jó, Ele é o nosso redentor que vive para sempre. Em Salmo, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Em Provérbios e Eclesiástico, Ele é a sabedoria. Em Cantares, Ele é o belo noivo. Em Isaías, Ele é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações, Jesus é o profeta que chora. Em Ezequiel, Ele é maravilhoso, o homem das 4 faces. Em Daniel, Ele é o quarto homem da fornalha de fogo. Em Oséias, Ele é amor, que dura fielmente. Em Joel, Ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, Ele leva os nossos fardos. Em Obadias, Ele é o nosso Salvador. Em Jonas, Ele é o grande missionário que nos leva ao mundo. Em Miqueias, Ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, Ele é o vingador de todas as coisas. Em Abacuque, Ele é o sentinela orando pelo avivamento do seu povo. Em Sofonias, Ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, Ele é o restaurador da herança perdida. Em Zaquias, Ele é aquele que sacia a fonte. Em Malaquias, Ele é o Filho da justiça, que cura com suas asas. Em Mateus, Ele é o Cristo, Filho de Deus. Em Marcos, Ele opera milagres. Em Lucas, Ele é o Filho do homem. Em João, Ele é a porta pela qual as ovelhas entrarão. Em Lucas, Ele é o Filho do homem redentor. Em João, Ele é a porta pelo qual todos devem passar. Em Atos, Ele é a brilhante estrela da manhã, que clareia aqueles que caem, como Paulo. Em Romanos, Ele é o justificador. Ele é a nossa justiça. Em Coríntios, Ele é a ressurreição, mas também a manifestação do amor. Em Gálatas, Ele é o que nos redime da lei. Em Efésios, Ele é a riqueza insondável. Em Filipenses, Ele suporta todas as coisas e suprirá todas as coisas. Em Filipenses, Ele supre as nossas necessidades. Em Colossenses, Ele é a plenitude de Deus em todas as coisas. Em Tessalonicenses, Ele é o Rei que virá. Em Timóteo, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Em Tito, Ele é nosso bendito. Em Filemon, Ele é amigo dos mais achegados do que irmãos. Em Hebreus, Ele é o sacerdote que entregou seu sangue para nos tornar sacerdotes reais. Em Hebreus, Ele é o sangue do pacto. Em Tiago, Ele é o Senhor que cura os doentes, que sara, que intercede pelo santo. Em Pedro, Ele é o pastor principal, a pedra angular, a pedra na qual nós estamos firmes. No livro de João, Ele é a ternura, Ele é o amor. Em Judas, Ele é o Senhor que vem com milhares e milhares de santos. Em Apocalipse,
Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia diz: Jesus é o centro, Jesus é o centro. De Gênesis a Apocalipse, Jesus reina. Jesus é o que nós precisamos para Deus reinar na nossa vida. Não como parte teológica, mas nós temos um Cristo que de Gênesis a Apocalipse é o centro. A palavra de Deus tem como base central Jesus Cristo como Todo-Poderoso. Sabe por quê? Eu quero concluir essa mensagem. Eu e o Espírito Santo de Deus que está aqui comigo, Ministério de Louvor, citando um texto que para mim é o texto que resume toda a palavra de Deus. Colossenses, a partir do capítulo 1, a partir do verso 2, diz assim: dando graça ao Pai, que fez idôneos para participar da herança dos santos, que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão de nossos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele, Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, do céu, da terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele, Cristo Jesus, subsiste todas as coisas. Também Ele é a cabeça do corpo. Ele é o cabeça da igreja, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha a preeminência, o domínio, o controle. Porque aprove a Deus nele, Jesus, colocar toda a plenitude da habitação. Presta atenção, Jesus Cristo é a plenitude de Deus. Ele tem que ser o centro da sua vida, da sua jornada, do seu ministério, da sua vontade, de tudo. É Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. E que havendo por Ele feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, presta atenção, gente cheia do Espírito Santo, nos reconciliou consigo mesmo, e todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, presta atenção, tanto as que estão na terra como os que estão no céu, já foi reconciliado nele. Jesus o centro, Jesus o centro de tudo. Não existe vida fora de Jesus. Não existe vida fora de Jesus. Jesus é o centro da sua vida. Então eu quero que você simplesmente só diga isso nessa noite. Não fala assim: Senhor, eu tenho uma coisa para pagar amanhã. Ah, meu irmão. Não. Essa noite você vai falar, você vai orar apenas para que Ele seja o centro da sua vida.